décadas, a ciência buscou armas para expulsar o tumor. Mas agora, estamos virando o jogo. O inimigo é o corpo em desequilíbrio. E a resposta para lidar com o câncer está dentro de você. O câncer faz parte do processo natural da vida. Na espreita, dentro de nós, os genes que ativam o câncer esperam por mutações que possam acordá-los e desenvolver a doença. Sim, eu e você temos no nosso DNA alguns genes que podem converter células normais em cancerosas. Já vieram de nascença. Mas, para o nosso alívio, nem todos despertam. Teoricamente, 3 a 5 mutações em genes específicos já seriam suficiente para desenvolver um câncer. Mas, em média, um tumor maligno é o resultado de 400 mutações, ou seja, o resultado de um azar tremendo. Imagine o corpo como uma grande orquestra, equilibrada e harmônica. O câncer seria o equivalente a um instrumento, digamos, o violino principal que está fora do tom. Devagar, aquele som desafinado começa a contaminar todos os outros que o seguem. O resultado, você pode imaginar, é uma barulheira descabida. O equivalente sonoro a um tumor. É exatamente assim com o câncer. Doença que se espalha sorrateira. Ela começa com uma pequena inflamação. Pode ser algum químico do cigarro ou fuligem, por exemplo, que se alojam no pulmão. Para expulsá-lo, nosso sistema imunológico vai até lá, lutar contra ele e desencadeia um processo inflamatório. Nessa briga, pode ser que algumas células do corpo leve a pior. A toxicidade do alcatrão, por exemplo, pode acordar um oncogene e alterar para sempre o seu DNA. Mutante, ela começa a se dividir e multiplicar descontroladamente, muito mais do que as companheiras, uma das características principais do câncer. Se as novas mutações aparecem e uma delas desligar a capacidade natural do organismo de matar as células, por exemplo, ferrou. O câncer surgiu. O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo. Em 2008, quase 14% ou 7,6 milhões das mortes foram causadas por ele, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas se todos nós temos oncogenes, por que só alguns morrem por causa deles? Nos últimos anos, os tratamentos da doença vêm surtindo efeito. Nos Estados Unidos, de 1950 a 2007, as mortes por câncer diminuíram 8%. Os oncologistas brasileiros garantem a cura de até 70% dos doentes em estágio inicial. Mas os ganhos não foram suficientes para anular as perdas. No Brasil, a parcela de culpa do câncer pelas mortes totais passou de 8% em 1980 para 15% em 2010, já que os tratamentos das outras doenças avançam rapidamente. Uma forma de entender o câncer é como um verbo. Você não tem câncer, você está cancerando. Se é um verbo, fica fácil explicar por que a incidência do câncer cresce junto com a expectativa de vida. As células do seu corpo não param de se reproduzir. E a cada divisão pode gerar alguma mutação e despertar um oncogene. Em uma pessoa idosa, o DNA já foi copiado tantas vezes que o risco de erro é muito maior. Pense numa Xerox de uma Xerox. É sempre pior do que a primeira. Se a doença convive com a gente, ela também dificilmente será extinta, ao contrário do que a humanidade sonhava. Por muito tempo, os cientistas se preocuparam em buscar armas e munições contra os tumores, como se fosse um inimigo externo que precisa ser expulso a qualquer custo. Não entendiam que ele faz parte de nós. Se a doença cresce, é porque o corpo todo está doente, não apenas um órgão. Em outras palavras, o câncer só cresce quando o seu organismo falho permite. Quando aquele primeiro violino saiu do tom. E é para esse lado que a oncologia começa a olhar. Para dentro de você, à procura do reequilíbrio do corpo. Sentada no sofá da sala em São Paulo, numa tarde de sábado, Carmela Talarico sentiu um caroço na mama esquerda. Descobriu por acaso enquanto coçava o braço. Aos 56 anos, ela sabia o que aquilo podia ser. Na segunda-feira, correu até o médico e marcou exames que confirmaram o óbvio. Estava com câncer de mama. O tumor não passava de 1 centímetro.
mas ela teria que enfrentar uma operação para retirá-lo. Naquela época, começo dos anos 80, as ideias de William Halsted, cirurgião americano, ainda influenciavam os oncologistas de todo o mundo. Halsted só viveu até o ano de 1922, quando pouco se sabia sobre o câncer, mas defendia que se devia eliminar o maior número possível de tecidos ao redor dos tumores para não deixar nenhum fragmento para trás, o que possibilitaria o surgimento de um novo tumor. Em outras palavras, Halsted mandava caprichar na faca. Suas cirurgias radicais desfiguravam as pacientes. Foi essa a cirurgia que Carmela encarou. Felizmente não foi necessário amputar o ombro ou a clavícula, mas Carmela perdeu a mama esquerda inteira, o músculo peitoral e os gânglios debaixo do braço. Com quase 90 anos, ainda no mesmo sofá e apartamento, sem nenhuma prótese, ela conta feliz. Se tivesse o tumor do outro lado, faria tudo de novo. Se o câncer tivesse aparecido poucos anos depois, Carmela teria escapado da cirurgia radical. Em 1981, um estudo americano comprovou que a mastectomia radical não apresentava nenhum benefício em relação à cirurgia simples, a retirada de um só pedaço da mama, ou a cirurgia acompanhada por radioterapia. Anos mais tarde, em 2004, a filha de Carmela, Eliane, também se deparou com caroços, mas só precisou retirar um quarto da mama direita, além de encarar doses de radioterapia e quimioterapia. Remédios quimioterápicos, aliás, já existiam há alguns anos. O primeiro surgiu por acaso durante a Primeira Guerra Mundial. Pesquisadores perceberam que pessoas expostas ao gás mostarda apresentavam uma drástica redução de glóbulos brancos, porque ele afeta a medula óssea. Em 1946, cientistas testaram a droga em pacientes com linfoma, o câncer das glândulas linfáticas. Funcionou por um tempo, mas logo apareceram as recaídas. A primeira droga a curar de verdade o câncer apareceria só em 1960, quando 2 pesquisadores conseguiram acabar com um câncer raro na placenta de uma paciente. Qualquer remédio de quimioterapia atinge células que se dividem rapidamente, sejam elas normais ou cancerosas. É por isso que as pessoas em tratamento perdem o cabelo, por exemplo. E é por isso também que essas terapias causam tantos efeitos colaterais. Os primeiros pacientes tratados com cisplatina nos anos 70 sentiam tanta fraqueza e náusea que vomitavam quase 12 vezes por dia. Chegavam à beira da morte. A indústria farmacêutica já criou remédios capazes de reduzir os efeitos. Por anos, a estratégia dos cientistas foi testar qualquer tipo de substâncias, plantas, químicos, remédios, para tentar destruir o câncer, como se ele fosse causado por vírus ou bactérias. Demorou para entender que o perigo morava tão perto. Só em 1976, os pesquisadores se deram conta de que havia uma ligação entre câncer e os defeitos no DNA. Até então, a maioria deles se dedicavam à busca de um possível vírus causador da doença. Peyton Ross, um médico americano, havia descoberto ainda no início do século um retrovírus que causava sarcoma em galinhas. É um tipo de tumor que se desenvolve em tecidos como osso ou músculo. Sem encontrar explicação para o câncer, a ideia do vírus atraiu os pesquisadores, tanto que em 1950 chegou a ser criado nos Estados Unidos um programa especial de vírus do câncer. A busca não deu em nada. Raros tipos de câncer são causados por micro-organismos. O que descobriram foi que o tal vírus dos sarcomas das galinhas na verdade não causava um câncer. O que ele fazia era transportar para dentro dos animais um gene específico. E este sim alteravam as células e fazia com que elas começassem a se dividir loucamente, como um software que, uma vez instalado, faz a máquina inteira rodar de uma nova forma. A descoberta mudou o rumo da história do câncer. Os 2 pesquisadores logo perceberam que genes normais podiam, sob influência de fatores externos, se transformar em oncogenes. E se a culpa era deles, talvez fosse possível desmascará-los e desativá-los. Começou então uma nova maneira de encarar a doença.
Um dos caminhos foi olhar para as moléculas produzidas por ordem dos genes, as proteínas. São elas que regem todo o equilíbrio do corpo e podem mandar, por exemplo, uma célula se duplicar rapidamente e virar um tumor. Mudanças no DNA alteram a estrutura das proteínas. Assim, é possível desenvolver remédios que inibem sua ação e corrigir o defeito, explica Luiz Fernando Reis, diretor de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Só que a tarefa não é das mais fáceis. Cada câncer envolve dezenas de agentes diferentes para se desenvolver, e estima-se que existam mais de 100 tipos diferentes de câncer. Fácil não é, mas a americana Barbara Bradfield teve sorte. Em 1990, ela descobriu um caroço debaixo do braço e nos seios. Tinha câncer de mama e, pior, ele já tinha se espalhado nos nódulos linfáticos. Enfrentou quimioterapia e perdeu parte da mama. Ainda assim, um ano depois, o câncer reapareceu e se espalhou em metástase. A morte era questão de tempo. Mas não foi o que aconteceu. 2 pesquisadores estavam trabalhando havia 5 anos para tratar especificamente aquele tipo de câncer, que precisava de uma proteína chamada de HER2 para sobreviver. Eles perceberam uma quantidade enorme dessa molécula do lado de fora das células cancerosas e encontraram um remédio que parecia desligar sua produção. Durante 9 semanas, Bárbara recebeu a droga recém-descoberta. O câncer desapareceu num caso inédito. Assim como o câncer, a cura também estava dentro dela. Os pesquisadores continuaram com os testes e, em 1998, os Estados Unidos autorizaram o uso do medicamento Herceptin. Desde então, apareceram mais de 20 remédios que acertam em cheio as células cancerosas. As terapias-alvo durante muito tempo foram a grande esperança da luta contra a doença. Ao contrário da quimioterapia, eles poupam as células saudáveis e destroem apenas as malignas. A cura definitiva para o câncer ainda não existe. E o mais provável é que ela nunca aconteça, deixando os cientistas do planeta inteiro frustrados. A Organização Mundial de Saúde acredita que o número de mortes por câncer em 2030 chegará a 17 milhões por ano, pouco mais do que o dobro do caso relatado em 2008. Culpa do envelhecimento da população. O câncer não vai embora, mas tende a virar cada vez mais uma doença crônica, como diabetes ou a pressão alta. O que diga David Servan, neurocientista francês, professor de medicina na Universidade de Pittsburgh. Em 1992, ele trabalhava em um laboratório de neuroimagem, quando um dos seus pacientes agendados do dia não compareceu. Para passar o tempo, ele então decidiu se enfiar na máquina de ressonância magnética e se autoanalisar. Descobriu um tumor maligno no cérebro. Passou por cirurgia e quimioterapia. 8 anos depois, o câncer voltou. Depois de mais cirurgias e sessões de rádio e quimioterapia, David decidiu procurar alternativas, não com o objetivo de abandonar os tratamentos tradicionais, mas para aumentar as suas chances de cura. Foi procurar na literatura científica um jeito de ajudar meu corpo a vencer o câncer. E descobri que o jeito como vivemos e comemos aumenta a incidência do câncer, disse em um seminário há alguns anos. Ele mudou a dieta e passou a praticar mais exercícios físicos. David não estava sozinho. Outros pesquisadores também acreditam que o estilo de vida pode prevenir ou ajudar o organismo a lutar contra o câncer. Uma vida mais saudável e regrada fortalece o corpo e assim o sistema imunológico ganha um empurrãozinho também. O câncer não é uma doença de um órgão só, diz David Agus. Você diz que sua casa está com problema de água quando vê uma poça de água na sala? Ou você procura onde está o vazamento? Não basta secar a água, é preciso consertar o encanamento. É o mesmo com o câncer, envolve todo o sistema, diz Agus. A ciência não sabe listar com precisão todos os fatores que podem causar o câncer. Herança genética tem uma parcela pequena de culpa, de 5 a 10%. Já fumar é quase suicídio. 90% dos casos de câncer no pulmão vem do cigarro. Dos 10% restantes, apenas 4% dos pacientes são fumantes passivos.
O álcool também aumenta em 5% a incidência de câncer de mama. E outros vários pequenos fatores aumentam os riscos de desenvolver algum tipo de câncer. Pesticidas, inseticidas, o contato da pele com o alumínio, a tensão com os desodorantes, a exposição excessiva aos solos, alguns cosméticos como parabeno, conservante encontrado em shampoos, em cremes, ou tolueno presente em esmaltes, por exemplo, produtos de limpeza e aí por aí vai. Em contrapartida, como você já está cansado de saber, dormir 8 horas por dia, praticar atividades físicas, comer mais vegetais e frutas ajuda a prevenir e enfraquecer o câncer. Sim, definir horário para cada atividade, principalmente na hora de se alimentar. É tão importante quanto o que comer. Se você come todos os dias às 13 horas e por acaso hoje vai comer às 15 horas, seu corpo passou 2 horas sobre estresse. O câncer é uma inflamação. Qualquer tipo de estresse, mesmo emocional, faz você produzir substâncias inflamatórias. Então, a substância vai até um órgão qualquer e diz: inflama. É um gatilho para desenvolver um problema. E é por isso que Agus recomenda todo cuidado para evitar inflamações. Desde vacina contra gripes até aspirina. O que inflama hoje no seu corpo pode ter um resultado pior daqui a alguns anos, diz Agus. Mesmo com todos os cuidados e as tentativas de restabelecer o equilíbrio no organismo, David Servan perdeu a luta para o câncer. Em 2010, os tumores reapareceram e 1 ano depois, o corpo do cientista não resistiu. David nunca abandonou os tratamentos tradicionais, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Mas ele superou as expectativas. Em geral, após o diagnóstico de tumores malignos no cérebro, apenas 15% das pessoas vivem mais de 5 anos. Menos de 10% vivem 10 anos ou mais. O câncer precisou de 20 anos para derrubar David. Não dá para falar em derrota. A tendência é que isso aconteça para todos os pacientes no futuro. A qualidade de vida durante o tratamento aumente, a reincidência diminua e as chances de cura cresçam. Vamos viver mais e melhor. É isso que prometem os tratamentos personalizados e os que entendem o câncer como um pedaço natural de nós. Pode ser que um copo de vitamina C seja bom para você e péssimo para mim. Vai ser possível também descobrir a presença de tumores por meio de um simples exame de sangue. Aí sim, manteremos o equilíbrio completo do seu corpo. E se fizermos tudo direitinho, preveniremos a doença. Você vai saber exatamente como restaurar as forças que trabalham contra o seu corpo. É como a medicina oriental, que há séculos entende e trata o organismo como um todo. Por todo esse tempo, estávamos olhando para o lugar errado, mas agora estamos acertando na mira.